Bom, começando aqui mais um dia, depois de alguns perrengues aqui. Tava tentando colocar meu celular pra gravar de webcam, mas infelizmente a conexão não fica muito boa. Fica travando muito, não consegui fazer essa parte. Mas bem, a gente tá. Vamos ir tentando assim, né? Se a câmera estiver muito ruim, assim, realmente muito ruim, acho que eu consegui, pelo menos eu consegui tirar a luz que vinha daqui. Tá, eu vou começar no mesmo esqueminha, de trás pra frente, revisando mais ou menos o que eu tive no dia. No caso, matemática, foi a segunda aula de matemática, então talvez se identifique um pouquinho perdidinho, mas, em resumo, essa aula foi de resolução de exercício, de soma de arcos, soma e subtração de arcos. O que é? Mexer com cosseno e seno. É, no caso aqui, dá pra resumir naquelas lá, na minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Alguma coisa assim, na hora da escrita você entende bem certinho o que é que eles estão querendo falar. E daí quando é com cosseno, é costa, costa, senta, senta. Cosseno, cosseno, seno, seno. Não é muito complicado, a maior parte acaba sendo matemática básica. Só é complicado para você conseguir interpretar a hora que ele te dá o contrário. Como assim te dá o contrário? Quando ele te dá ela aberta e pede para você te dar o começo. Normalmente ele vai te dar o começo, você vai fazer esse joguinho de palavras de cosseno A, cosseno B e vai conseguir fazer essa coisa. Essa. Esqueci o nome. Antes de eu ir de Biocê aqui, que vai ser bem legal, bem gostosinho aqui de falar. Tô fazendo o álbum da Copa, tô bem feliz. Já tô com acho que 2% do álbum completo, mas não colei nenhuma figurinha ainda nele. Tô só comprando figurinha e guardando. A hora que eu tiver todas, daí eu vou colar no álbum. Daí eu acho que eu vou tentar gravar um pelo celular, gravar um pouquinho pra mostrar no próprio YouTube mesmo. Eu também pretendia hoje gravar alguma coisa, só que tem umas primas minhas que vão passar o feriado aqui em casa, então não vai dar pra eu gravar isso. Tá. BioC, a gente tá vendo ecologia, que é o estudo da, das relações entre um ser vivo e outro, entre o ser vivo e o ambiente e entre o ambiente e o ser vivo. No caso a gente comentou um pouquinho sobre pirâmides, né, que no caso é as pirâmides de número, biomassa e energia. Pirâmides de número, normalmente elas são um número maior para sustentar um número maior, como por exemplo, quantidade de grama para quantidade de formiga para alimentar um único tamanduá. Essa é a ideia. Pode acontecer tem um específico que é o zooplâncton. Zooplâncton, fitoplâncton, não sei qual que come qual. Mas que daí é o contrário. Tem pouco, eu vou, acho que não. Tem pouco fitoplâncton, muito zooplâncton e pouco no próximo. Porque o processo de reprodução do zooplâncton é muito acelerado. Então ele tem mais zooplâncton do que tem no ambiente e eles tipo se auto-sabotam. Eles se reproduzem tanto que acaba a comida. Literalmente isso. Daí a gente começou a ver sobre. Tá, daí de biomassa ela pode acontecer de dois jeitos. A base muito grande ou a base pequena. Como por exemplo, uma única árvore consegue nutrir várias formigas, várias moscas, por aí vai. Assim como o pasto para cuidar de uma vaca tem que ser muito grande. Então são esses dois jeitos que pode aparecer. E de energia ela sempre vai diminuindo, sempre vai perdendo energia. Então os produtores têm maior energia, no caso a grama, por exemplo. Os primeiros consumidores têm menos dessa energia e o predador tem menos ainda. Então você vai perdendo energia nesse processo. Daí a gente começou a ver as relações entre os indivíduos, que acaba ficando bem legal. São relações ecológicas. Tem introspectivas e interspectivas. O que é? Introspectivas são da mesma espécie. Relação, por exemplo, humano e humano. Deixa eu ver aqui. Leão e leão. Leão e leoa. Zebra e zebra.
por aí vai. Relações interespecíficas são de espécies diferentes. Humano-cachorro, cachorro com gato, eu ia falar tubarão com lampreia, mas não é lampreia o nome daquela bichinha. Tubarão tem um peixe que gruda no tubarão. E por aí vai. Então aqui eu resumi aqui daí tem mais uma separação, que são das harmônicas e desarmônicas. Harmônicas é quando os dois se dão bem, um se dá bem e não prejudica o outro, ou tanto faz pros dois, tá? Então essas são relações harmônicas. Desarmônicas é quando alguém sai perdendo, né? Seja ambiente, seja o parceiro, seja o outro carinha lá. Então, intraespecífica harmônica podem ser colônias. Colônia é como o Brasil com Portugal? Não. Essa colônia, no caso, esse tipo de colônia, tem que ter ligação anatômica. Como, por exemplo, esponja do mar. Esponja do mar é um monte de organismos junto, mas a esponja é uma colônia. Um indivíduo não vive sozinho, então ele precisa desse mutualismo. Daí tem a harmônica no caso eu vou falar aqui todas. São intraespecíficas harmônicas, tá? Eu vou falar aqui elas. Tem o de sociedade, que daí são da mesma espécie que tem divisões de trabalho. A própria sociedade humana é assim. Pegadinha. Como o Senhor dos Anéis acaba estando em alta, pode acabar que seja perguntando isso. Não exatamente isso, mas é uma curiosidade boa de se marcar. A sociedade do anel não é uma sociedade do olhar biológico, porque tem espécies diferentes. Tem um elfo, um anão, um humano, 3 hobbits, um mago, seja lá o que for ele na verdade. Eu sei que ele é um maiar, um bagulho assim, mas não ligo muito pra isso não. Mas tipo assim, a sociedade do anel não é uma sociedade biológica. Interessante isso. E daí tem as reuniões. Reuniões, elas são do tipo assim, vamos fazer uma tarefa em conjunto, depois ninguém se vê mais. Exemplo disso, as migrações de aves. Elas se reúnem por causa da aerodinâmica, migram para tal lugar e nunca não precisam mais. Elas não dependem umas das outras. Deixa eu só ver aqui se não tem mensagem. Não tem mensagem. Daí tem as introespecíficas desarmônicas. Desarmônicas são que alguém sai perdendo. No caso da mesma espécie que a gente está falando. Uma delas, canibalismo. Canibalismo, no caso, um deles sai perdendo porque um deles é comido. Literalmente. Né? Daí, outro jeito disso é a competição. Competição sempre tem que ter um perdedor. Tá? Então, é a competição pura mesmo. A competição ela sempre é gerada pelos 3 fatores principais, que é alimento, habitat e reprodução. Um bom exemplo disso é o leão, que come os filhotes, mata os filhotes machos para não ter que competir com eles no futuro pelo domínio das fêmeas. É um melhor exemplo disso. Acaba caindo também um pouco de canibalismo essas partes, porque normalmente eles matam e acabam comendo. Daí, interespecífica, que são das espécies diferentes. Vou começar aqui com as harmônicas e depois passo para as desarmônicas. Harmônica. Mutualismo também era chamado antigamente de simbiose, que no caso um não vive sem o outro, necessita dos dois. Exemplo disso é o cupim e a bactéria que tem no estômago do cupim. Por quê? Sem a bactéria, o cupim não digere a madeira. Sem o cupim para comer madeira, a bactéria não se alimenta. Essa é a ideia. É simbiose. No caso, o mutualismo também. É que simbiose acabou ficando muito, muito famosa por conta dos simbiontes mesmo da Marvel. Então acaba por conta disso que eles não usam muito essa palavra. Protocooperação. É uma tarefa que os dois vão atuar junto e também não vão mais se ajudar. É a mesma coisa da reunião, só que para indivíduos de espécies diferentes.
Comensalismo, só um ganha. O exemplo que eu dei lá do tubarão e da bichinha lá que gruda nele. Eu não vou lembrar o nome disso, vou chamar ela de lampreia. Eu sei que não é lampreia, mas eu vou chamar de lampreia. Por quê? Enquanto o tubarão se alimenta, o resto do que o tubarão está comendo e não tipo, que caiu da boca dele, digamos assim, elas se fixam no peito do tubarão, o que cai para baixo e elas comem. Então é esse comensalismo. Só ela ganha. Tipo, ela não traz benefício nenhum, ela não limpa a pele do tubarão, ela não faz nada. Ela só se alimenta do que o tubarão deixar escapar pelo cantinho da boca. Ah, tá, pera lá que eu me perdi. Inquilinismo é meio óbvio. Inquilinismo é quando você utiliza outro ser vivo como moradia, no caso. O que é isso daqui? Não sei o que está escrito aqui, é minha própria letra e eu me perdi um pouco nela. Não me zoe nos comentários. É... Ainda é harmônica. Ah, tá. Puta, agora não sei como é que eu vou falar isso daqui. Mas é pra ser sinfilia. Sifilia. Sinfilia. Esses nomes de biologia acabam com a gente. Bom, o que que é? É criação de animais para comer as suas excretas. Não necessariamente cocô, mas as suas excretas. Um exemplo disso é a formiga, que ela guarda o pulgão, porque o pulgão ele não para de comer a seiva elaborada. Quer dizer, não. Ele não para de comer seiva elaborada da planta e ele caga néctar. Então a formiga come esse néctar. Então elas têm tipo grupos no formigueiro para cuidar desses purgões para produzir alimento. Literalmente isso. É interessante. Mesma coisa o ser humano com a abelha, né? A abelha, o mel que a gente consome é vômito de abelha, teoricamente. É uma excreta da abelha. Então, e a gente cria elas para comer esse néctar, esse mel. Então a gente está dentro dessa parte. Daí a gente começa aqui. Vamos lá, vou falar bastante. Interespecífica, espécies diferentes, desarmônicas. Começar com predatismo. Predatismo é caçar para se alimentar, matar para se alimentar. Então, o predador do filme Predador não é um predador, porque ele não se alimenta das coisas. Então, ele não é um predador. Interessante, né? Meio irônico isso. Daí tem o herbivorismo, que é a mesma coisa, só que você mata uma planta para se alimentar dela. Então, sim, veganos, vocês estão comendo alguém, vocês estão comendo ser vivo. Parasitismo, não preciso nem especificar o que é parasitismo, né? Daí a. Aí eu vou ler do outro jeito, tá? Antibiose. Antibiose é que ele libera um tipo de. Que nome? Ele libera um tipo de componente, não sei se componente seria a palavra certa para isso, mas que vai eliminar os outros indivíduos. O exemplo disso é a araucária. Ela libera um componente que muda o pH do solo, só deixando só ela para para ter os nutrientes. Então pode ver, nenhuma árvore grande nasce ou cresce perto de uma perto de um pinheiro, perto de uma araucária no caso. Pode ver, não tem. E daí a última não deu tempo da gente falar, eu só anotei o nome, mas como o professor não falou, não sei sobre o que significa. Daí matemática, soma dos arcos, eu já falei lá, lá na minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, seno A, cosseno B, cosseno A, alguma coisa assim. Acaba a musiquinha e você vendo uma vez, você vai saber o que é. Realmente funciona, realmente é isso. Quando é seno, você mantém o sinal de dentro do parênteses, e quando é cosseno, você inverte. Se dentro do parênteses está menos, do lado de fora vai estar mais, e vice-versa. No seno é igual. Vixe, daí agora vai. Agora vai chegar a dar sono.
Foram 2 aulas seguidas de química. Só de lembrar já dá sono na gente. Deixa eu até me sentar aqui melhorzinho. Já deu 15 minutos de gravação. Ótimo. Tá, então a gente tava estudando sobre cisão. O que é cisão? Quebra. Então tem cisão homolítica. O que significa homo? Simétrico, iguais. Então a quebra produz dois. Então os dois juntos. Eu quebrei, ele vai permanecer tipo, com a mesma divisão de elétrons, tá? No caso, é esse tipo de cisão que produz radicais. Daí a cisão heterolítica, que é que você mantém eles diferentes de cada lado. O que ela produz? O cátion e o ânion. O cátion pode ser chamado de eletrófilo. Esses nomes acabam com a gente. Eletrófilo, que no caso ele se atrai por elétron. E o ânion é o nucleófico, que se atrai por núcleo. Já volto. Acho que agora eu voltei. Tá? O cátion ele pode ser chamado de ácido de Lewis e o ânion de base de Lewis. O professor não entrou em muitas coisas disso daí porque ele ficou boa parte da aula no outro conteúdo, que é a outra química. Mas nada muito diferente, tá? Bom, química B, vamos ver, a gente estudou sobre pilha. No caso, a questão ali de oxirredução ali, quanto que vale. Não é muito difícil falar disso. É complicadíssimo, é muito difícil de falar sobre isso. Mas entender não é difícil. Tá? Minha mãe veio cumprimentar aqui na porta aqui. É estranho porque eu aponto pra porta lá, no caso aqui pra aparecer na câmera, eu aponto pra porta lá e pra mim aparece pra lá, né? Eu não sei se tá invertido totalmente o vídeo, depois eu me preocupo em ver isso. Mas bem, nada mais é do que as mesmas coisas lá do Nox, né? Das mudanças do Nox, só que agora com alguns valores. Só que todos esses valores o exercício vai ter que te dar. Então, tipo, no mínimo, a regra de 3, você tem que interpretar um pouquinho a questão. Essa é a ideia. Bom, acho que é isso. Português, a gente falou de regência verbal. Não é muito interessante falar disso. Não é um conteúdo que pode cair na prova, sim. Mas não é lá aquele conteúdo muito difícil. Uma boa parte dele você acaba identificando. A única aqui que eu acho que eu vou falar que é a pegadinha clássica, que é a desgraça do verbo corroborar. Cara, quem criou isso não tinha mãe, era filho de chocadeira. Não é possível. O que significa corroborar? Colaborar com alguém. Só que no caso, o verbo corroborar é verbo transitivo direto. Ou seja, não tem preposição. Então, quando você fala colaborar com o prefeito, você fala, e quer trocar por corroborar, você fala corroborar o prefeito. Corroborar o prefeito. Fica muito esquisito e é por causa disso que eles colocam essa pegadinha. Eu, na minha opinião, acho difícil cair isso por conta de todo mundo já saber que cai muito corroborar e que eles têm que fazer esse tipo de troca. Então, tipo, não faz sentido eles cobrarem isso. Bom, é isso a aulinha de hoje. Deu 20 minutinhos. Daqui 2, 3 dias eu posto essa aula. Falou, gente.